Olá pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa oitava aula de língua portuguesa, da modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: a sociedade e meio ambiente. E vamos falar também de ATIRA. Sociedade e meio ambiente. As florestas, as águas, as espécies de animais e de plantas são alguns dos recursos naturais utilizados pelo ser humano. Ao realizar, porém, intervenções sem planejamento, a humanidade tem destruído as riquezas naturais do planeta. São rios poluídos, florestas queimadas e incontáveis espécies de plantas e de animais extintos ou em risco de extinção. Ao longo dessa aula, nós iremos ver sérios problemas causados pelo ser humano, ao ambiente e muito dos caminhos que a humanidade tem trilhado para viver em equilíbrio com a natureza. Devemos ter consciência que a natureza nos ensina e que tudo o que necessitamos está disponível, restando apenas a nós a sabedoria de encontrar as formas equilibradas para prover as nossas necessidades sem provocar o esgotamento da fonte, pois são suficientes para a solução das necessidades, não só da espécie humana, mas também de todos os seres vivos. Isso requer uma mudança radical na forma de enxergar os elementos naturais. Como somos tripulantes de uma mesma nave, temos que conviver com os mais diversos posicionamentos de como utilizar a nossa fonte de energia, bem como a forma de encarar as dádivas que ela nos proporciona. Tratar o meio ambiente de forma mais racional é reconhecer que todos os habitantes do planeta dependem de energia para a sua sobrevivência. De forma que, sem esta fonte e com esta fonte em desequilíbrio, significa uma nave sem condições de navegar e seus tripulantes sem condições de manter o equilíbrio necessário à sua sobrevivência. Portanto, a necessidade de um uso racional dos recursos naturais existentes é atualmente o maior desafio do século que se inicia. Assim, a humanidade está chegando à conclusão quase matemática e comprovada cientificamente que a forma de utilização das fontes de energia estão ultrapassadas ou não mais atendem às necessidades da população atual. Não estão erradas do ponto de vista que foram criadas para o mal e para o bem, mas sim que o modelo de exploração conhecida está levando o planeta à exaustão. Diante dessa escassez dos recursos disponíveis. Vamos falar um pouco de ATIRA. Iniciando o tema ATIRA, trouxe uma ATIRA que irei fazer leitura para vocês. O pai diz para o filho: vou ensinar-lhe algo sobre a vida. Como assim, papai? Veja uma aranha lá no teto. O menino olha e diz: onde? Em seguida, o menino pergunta: ei, onde está meu bolo de chocolate? Observe que essa tira, ela traz uma cena curiosa que o pai engana o filho. Por que o pai enganou o filho? Ele estava com a intenção de comer o bolo do filho. Então, o único recurso que ele utilizou para conseguir comer o bolo sem que o filho questionasse, inicialmente foi enganando o mesmo, certo? Essa tira foi de H, o Horrível, volume 1, no ano de 2014, certo? Outros exemplos de tiras vou trazer para vocês. Observe essa primeira imagem aqui. Temos um político pedindo voto, certo? Aí ele chega e diz assim: neste bolso nunca entrou dinheiro público. Um dos cidadãos que está assistindo responde assim: tá de calça nova, né?
Ou seja, qual foi o sentido que essa tira quis trazer para você? Qual foi a relação que você entendeu, a forma de comunicação? Ao lado temos outra tira. É um pássaro? É um avião? É um drone? A esposa responde: é a linha da pobreza. Você entendeu a resposta dela? Vamos lá. Observe a tira aqui ao lado esquerdo. Olha, Chico, Maria tinha uma dúzia de goiabas. Ela comeu 10. Com o que Maria ficou? O aluno responde: com uma baita de dor de barriga. E aí? Você entendeu o sentido dessa tira? Se não entendeu, reflita. Vamos lá. Efeitos de sentido. Todo texto, pelo menos boa parte de alguns textos, melhor dizendo, da tira, tem efeitos de sentido, como, por exemplo, duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor. Vamos conhecer o que significa cada um deles. E aí vocês podem estar verificando a tira, cada tira e o efeito que cada uma delas tenta trazer para você. Efeitos de sentido: duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor. Durante a produção textual, muitas vezes utilizamos recursos para expressar algum sentido além do óbvio. Esses recursos são chamados de efeitos de sentido e podem ser construídos por meio do duplo sentido, da ambiguidade, da ironia e do humor. Vamos analisar cada um deles. Vamos lá. Duplo sentido é um recurso no qual são utilizadas palavras ou expressões que possuem diferentes interpretações. Vamos a um exemplo. Tem um anúncio. Esse anúncio diz assim: a escolha prudente. Aí temos aqui um creme dental Colgate. Observe a frase: a escolha prudente. Perceba que a escolha do adjetivo prudente remete-nos ao uso do creme dental para o dente. Prudente, eu quis dizer para o dente. Ou seja, construir um duplo sentido no anúncio. Certo? Ambiguidade. A ambiguidade é um recurso que é utilizado, na maioria das vezes, sem que haja uma intenção. Trata-se de uma indeterminação de sentido que palavras e expressões carregam, dificultando a compreensão do enunciado. E, por isso, seu uso deve ser evitado. Olhe um exemplo clássico. O irmão de João esqueceu seu livro na escola. De quem é o livro? A frase não esclareceu de quem é o livro. Perceba que, pela colocação inadequada de palavras, não é possível determinar de quem é o livro esquecido na escola, certo? Essa frase, ela traz uma grande falta de compreensão no sentido de que quem é o livro? É do irmão ou é de João? Ironia. Outro efeito de sentido muito comum é a ironia, que consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em um ou outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um efeito de humor. Exemplos. Que menino educado, entrou sem cumprimentar ninguém. Vai ver se estou na esquina. São duas frases diferentes que trazem o sentido de humor. Perceba que traz o sentido de ironia. Perceba que a ironia é construída pela relação de oposição entre o sentido de educação e não cumprimentar. E de vai ver se estou. Então, assim, quando eu falo que menino educado entrou sem cumprimentar, foi no sentido de ironia que ele não é educado, porque ele entrou e não cumprimentou. Certo? Humor. Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. Olha o exemplo aqui. Reações do álcool.
Na aula de Química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. O professor diz: tirou 10. Veja que a construção do humor é feita a partir da resposta inesperada do aluno, que fugiu ao contexto das relações químicas abordadas nessa disciplina. E, automaticamente, o professor, para gerar mais humor ainda, diz que o aluno tirou 10, pelo fato de ter errado totalmente a resposta. Desafio. Conhecemos os efeitos e sentidos de cada um deles, certo? Duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor. Observando esta tira, qual é o efeito de sentido dela? Você vai estar respondendo esse desafio. Observe que aqui está o político pedindo voto e ele diz o seguinte: neste bolso nunca entrou dinheiro público. Um dos eleitores responde: tá de calça nova, né? E aí, qual é o efeito de sentido desta tira? É duplo sentido? É ambiguidade? É ironia ou é humor? Você vai estar respondendo o desafio. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Não esquecendo que você pode tirar todas as dúvidas por esse número que está aqui no final do vídeo. Grande abraço.